queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Esse já é o 10º livro. Todos os outros 9 estão à sua disposição no nosso canal do Espírito da Letra no YouTube. Você poderá acessá-los, poderá revê-los, poderá assistir cada capítulo com todos os comentários, porque de verdade isso nos ajuda a recordar, a gravar, a fixar o conhecimento. Agora estamos fazendo o 10º livro e já estamos bem adiantados na primeira parte do livro. O livro é dividido em 2 partes e a primeira parte são 20 capítulos. Hoje vamos começar o capítulo 13º e você poderá participar conosco e aproveitar todos os sinônimos, todas as explicações e ir anotando, fazendo o seu resumo, para que você não perca nenhum dos detalhes neste livro riquíssimo, onde André Luiz condensa muitas informações. Então, pegue o seu livro, Evolução em 2 Mundos, que é o que nós estamos fazendo agora, e vamos acompanhar, primeiramente, o resumo. O resumo que eu, André Luiz Ruiz, eu fiz para, vamos dizer, amaciar as coisas que André Luiz está falando em cada subtítulo. Não é diminuir a complexidade para tornar mais boba a explicação, não. É dar uma vestimenta mais palatável para nosso entendimento de leigo. E, obviamente, as pessoas que gostam de aprofundar terão depois, com a leitura do subtítulo original que nós vamos fazer na sequência, poderá fazer as suas pesquisas e é muito bom que faça. Então, o capítulo 13º tem como título Alma e Fluidos. A primeira parte ele vai explicar sobre o fluido. Nós vamos ao resumo, vamos lá. Aí vocês veem o que André Luiz, nesse primeiro subtítulo, nos apresenta. Aqui encontraremos as referências ao longo processo de utilização da mente, através do uso do pensamento, que André Luiz chama de processos de mentação. Mentação é fazer a ideia funcionar, é conceber, é utilizar a mente para criar, não é? E também nos processos de reflexão. Reflexão é a volta da consciência, do espírito sobre si mesmo, para examinar o seu próprio conteúdo por meio do entendimento, da razão. E também poderemos acrescentar aqui essa reflexão como sendo o efeito do espelho, algo que vem de fora e que você assimila e você então reflete. São coisas interessantes que este capítulo vai nos mostrar. Depois disso, André Luiz vai nos apresentar o conceito de fluido em geral, descrevendo os diversos tipos de fluido que se conhecem nos variados estados da matéria, líquidos, gasosos e imponderáveis, que são os responsáveis pelos fenômenos luminosos, caloríficos e outros. Esse é o resumo do que André Luiz está falando nessa primeira abordagem dos fluidos em geral. Depois, então, que você já entendeu o conteúdo, que não é complicado, você vai me acompanhar agora na leitura do texto original do livro. Vamos a ela. Fluidos em geral. A consciência que aprendera a realizar as complexas transformações de força nas diversas linhas da natureza, em se adaptando aos continentes da esfera extrafísica, olha como ele fala bonito, né? A consciência que teve que ir e voltar para a esfera do mundo espiritual, para aquilo que de verdade a mente vai estagiar no outro lado da vida, essa consciência que ora está aqui, ora está lá, ele está dizendo, ela passa a manobrar os fenômenos da mentação. Mentação, olha, meu Deus, que nome difícil, mentação. Ai, eu não vou conseguir ler esse livro. Mentação, olha aí. É a capacidade de criar com a mente, de idear, de você usar o pensamento para dar forma às coisas que você está criando. Então, passa o homem, a consciência, a manobrar com os fenômenos da mentação e da reflexão, que é a concentração sobre si mesmo, de que o pensamento é a base fundamental. Então, o pensamento passa a ser utilizado dessa forma, seja para
criar coisas com o seu exercício, seja para meditar sobre ele próprio. Continua o texto. Definimos o fluido, e aí vem André Luiz com a definição dessa expressão, definimos o fluido desta forma, dessa ou daquela procedência, como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão. Esse é o conceito de fluido no mundo físico. Moléculas estas que se movimentam entre si, recebendo a mínima pressão. E também, quando elas sofrem a retenção por um agente de contenção, ou quando este agente de contenção deixa de existir, elas se separam, quando ficam entregues a si mesmas. E aí ele dá os exemplos. Temos assim os fluidos líquidos, elásticos ou aeriformes, são os gasosos, e os outrora chamados fluidos imponderáveis, tidos como agentes dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. Você vê o fluido, o líquido que você vai tomar, a água que nos abastece. Você tira da torneira, ela não tem uma forma. Você põe numa garrafa, ela assume a forma da garrafa, fica toda juntinha. Mas se de repente aquela garrafa se rompe, ela espalha, ela fica solta, ela fica entregue a si mesma. E se ela ficar em cima da pia, da mesa, com o calor ela desaparece, ela evapora, ela vai para uma outra condição de estrutura, de molécula, pela evaporação, ela se torna vapor, ela fica invisível. E aí você vai ver a mesa está seca. Mas onde está a água da garrafa? Ela agora está no ar, invisível. Então ele está dizendo que o fluido tem essa característica. E mais interessante é essa definição para que nós não nos esqueçamos. Porque agora, na sequência, ele vai falar do fluido vivo. Fluido vivo é o subtítulo que vem a seguir. Aí está o resumo que nós vamos ler com você. Depois da morte física, o homem passa a lidar diretamente com um fluido vivo e de variada forma, inesgotável e ativo, que se origina da própria alma como subproduto do fluido cósmico, que a mente humana absorver em processos de vitalização semelhante à respiração, por meio do qual a criatura absorve a força que vem do Criador e que se espalha por toda a criação, transformando-a sob sua responsabilidade e influenciando na criação a partir da própria criatura. Tal fluido é o próprio pensamento contínuo que produz um potencial energético jamais imaginado. Na sequência da explicação desse subtítulo, André Luiz descreve a constituição física do mundo espiritual, estabelecida na base de matéria nova e mais sutil, mais ampla do que aquela da tabela periódica dos elementos químicos da Terra, mais ampla, além daqueles outros. E é nesse rico ambiente que o seu espírito deverá produzir frutos mais nobres, que vão facultar-lhe novas etapas evolutivas em voos mais amplos no rumo da luz eterna. André Luiz está nos explicando então que esse fluido vivo, no plano espiritual, o homem mergulha nele. Vamos voltar ao livro dos Espíritos? Vamos lá. Lá tem uma expressão muito interessante. Fluido cósmico universal. Lembra disso? Logo nos primeiros capítulos do livro dos Espíritos, que além dos seres, dos espíritos, da matéria e de Deus, existe o fluido, um fluido cósmico. Uma coisa que é matéria, a matéria elementar do universo, matéria, fluido. Veja só que interessante. André Luiz está explicando que nós assimilamos um fluido e nós o transformamos, e é o pensamento que faz isso. O fluido do pensamento. Ele vai explicar, como já fez em programas anteriores, em capítulos anteriores, que o pensamento é matéria, ele produz uma densidade
que tem características que podem ser mensuradas, podem ser sopesadas, podem ser analisadas. E isso é um fluido vivo. Puxa, André, então nós já vimos que o perispírito tem célula, que o perispírito tem órgão, que quando a gente desencarna nós plasmamos de novo, com base nesses elementos químicos do plano espiritual, o nosso novo perispírito. Tudo isso interessante. Então agora nós vamos ler o que André Luiz está explicando no subtítulo chamado Fluido Vivo. Acompanhe a leitura. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar, vai trabalhar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme. Um fluido que é vivo, não é morto, está ali, pulsante, e ao mesmo tempo tem várias formas. É estuante, é vívido, é inestancável, ele não se esgota, que lhe nasce da própria alma. Esse fluido sai dele mesmo. De vez que podemos defini-lo até certo ponto, olha só como ele vai definir esse fluido que sai de nós mesmos, como um subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana, em processo de vitalização, semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, espalhada em todo o cosmos, transformando-a sob a sua própria responsabilidade para influenciar na criação a partir dela mesma. André Luiz, então, está explicando com todas as letras que do mesmo modo que a gente respira oxigênio para ter vitalidade, nós absorvemos um fluido que está embebendo todas as coisas da criação, e este fator de assimilação que nos vitaliza, que é inesgotável, permite que a nossa mente produza como subproduto um fluido, que é o pensamento. Então o pensamento, ele tem essa característica, que é a transubstanciação, a transformação do fluido cósmico em um fluido vivo, que é matéria. E é isso que ele vai dizer agora, na sequência. Veja só o texto. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que ele não havia sonhado até então. Energia, um dínamo. Certamente que na esfera nova de ação, quando ele vai para o outro lado da vida, que ele se encontra depois da morte, ele encontra a matéria conhecida no mundo em uma nova escala vibratória. A matéria que ele conheceu densa, ele vai encontrar no outro mundo numa nova escala vibratória. Elementos atômicos mais complicados e sutis antes do hidrogênio, que na nossa tabela periódica nós não conhecemos, mas que no plano espiritual existem elementos atômicos. Elementos são aqueles que são únicos, específicos. Cada um é um elemento. Átomos abaixo ainda, mais sutis do que o hidrogênio. E também mais complexos do que o urânio, além do urânio. Então ele está dizendo elementos atômicos mais complicados e sutis antes do hidrogênio e além do urânio, em forma diversa daquela em que se caracterizam na Terra, na superfície planetária, engrandecem ao homem que está do outro lado da vida esta série de elementos químicos que formam o corpo. Ou seja, há elementos químicos no plano espiritual, mais sutis, diferentes daqueles do plano físico, e que vão fazer com que ele possa utilizar estes outros elementos, como na Terra ele não poderia, porque não estão materializados. Na Terra nós temos a materialização dos que são do hidrogênio até os mais complexos, na tabela periódica. Porém, no plano espiritual existem mais elementos atômicos
que podem ser combinados também e que enriquecem aquela sequência chamada de estequiogenética. Estequiogenética é aquilo que representa os elementos químicos que formam os corpos. Aí ele continua dizendo no texto: o solo do mundo espiritual, veja só, o mundo espiritual não é uma fumaça, não é uma coisa assim etérea. O solo do mundo espiritual, estruturado com semelhantes elementos químicos, esses recursos, todos eles raiando na quintessência, na pureza sutil, corresponde ao peso específico do espírito. Ou seja, o espírito tem a mesma densidade do que tem o solo do plano espiritual. E então, detendo possibilidades e riquezas virtuais, espera por ele a fim de povoar-se de glória e beleza. O solo espiritual, os ambientes vibratórios, eles estão na mesma densidade do espírito, daquele que deixou a matéria e foi para lá. E eles estão submetidos à ação desta inteligência que pode plasmar, que pode alterar, que pode embelezar para que esse ambiente possa ser povoado de glória e de beleza. Porquanto, se o plano terrestre é o seio quente, tépido, morno da vida, em que o princípio inteligente deve nascer, deve consolidar-se, deve florir, deve amadurecer em energia consciente, o plano espiritual é a escola em que a alma se aperfeiçoará em trabalho de frutescência, de frutificação, antes que possa desferir mais amplos voos no rumo da luz eterna. Olha que treinamento sublime, olha que coisa maravilhosa. A Terra foi construída como o berço. Você imagina que existem chocadeiras. Sabe chocadeira? Ela tem uma temperatura específica, uma iluminação, ela tem uma disciplina que faz de conta que é a própria galinha. E não tem galinha, é uma chocadeira. E os ovos que são ali colocados, desde que eles estejam fertilizados, eles com o tempo adequado, pela temperatura que se conhece, pela umidade que é adequada, eles vão nascer os pintinhos. Mas cadê a galinha? Não está. O que nós estamos falando aqui, André Luiz nos está explicando, é que a Terra foi construída para que este ovo chamado mônada, aquela mônada inicial, pudesse ser gestada, ser amadurecida, para que ela fosse crescer, fosse ampliar-se, até que chegasse ao ponto de deixar o ovo básico e chegar à inteligência completa. Quando chega à inteligência completa, o espírito começa a ter a ação no mundo fora da chocadeira. É isso aqui, a chocadeira, é a Terra. Só que quando nasce o pintinho, que é o caso quando o homem atinge o estágio de ser espiritual, com o conhecimento completo, com a inteligência plena, o raciocínio com começo, meio e fim, ele já está podendo sair da chocadeira. Quando ele vai dormir, ele vê que tem um mundo fora da chocadeira. Quando ele perde o corpo físico, ele vai para esse outro lugar. E então ele percebe que é nesse outro lugar que ele vai descobrir potenciais que antes no corpo de carne ele teria ainda dificuldade de realizar. No corpo físico, enquanto encarnado, nós vamos ter que nascer, crescer, amadurecer, tornarmos-nos mais capacitados, mas nós vamos ter que frutificar como espíritos nesta outra área. Porque é ali que nós estaremos podendo vivenciar as experiências em que a mente produz, a mente altera a matéria. A mente pode embelezar ou pode enfeiar, porque a mente vai usando o fluido que é muito sutil, que serve como modelador, como massinha. Sabe massinha que você usa na escola para fazer bichinho, bonequinho? O pensamento, no plano espiritual, atua desta forma. Só que você não precisa da mão para fazer a imagem. Você pensa nisto e ela aparece. Vamos voltar ao livro Nos Domínios da Mediunidade? Nós já fizemos esse livro.
Lá nós encontramos o quê? Primeiro capítulo. O pensamento gera plasma sutil. A ideia é um ser organizado, ao qual o pensamento dá forma e a vontade dá movimento e direção. Isso está lá, com essas palavras. A vontade dá movimento e direção. O pensamento dá forma. Eu me recordo agora de uma passagem de um dos livros de André Luiz, em que eles estão recebendo do plano espiritual uma entidade muito elevada que vem explicar certas coisas. E então o instrutor, eu não sei se é no mundo maior ou é Obreiros, é um desses livros que nós já fizemos, inclusive. O instrutor diz assim: o nosso espírito amigo que vai nos trazer orientação, ele é muito elevado, mas ele precisará, para poder estar conosco, de um ambiente adequado dentro de uma câmara cristalina. Nós estaremos recebendo-o dentro desta câmara. E esta câmara, ela vai estar construída pela nossa mentalização. Nós vamos mentalizar um cenário para que esse espírito possa chegar aqui e possa se sentir ambientado numa coisa agradável. Então, vocês imaginem, e aí o instrutor que está fora da câmara, juntamente com o André Luiz e com seu amigo, recebem a determinação. Nós vamos modelar aqui uma paisagem campestre, com um chão com grama, uma árvore com galhos e folhas. Fulano vai ser responsável por plasmar a árvore. Beltrano vai ser responsável por plasmar a rocha e o solo. Fulano e ciclano vão ser responsáveis por plasmar a grama. Vocês vão ficar aqui em pensamento, criando isto. Ou seja, eles iam estar oferecendo energia mental, que é a matéria, para modelar a forma, para criar um ambiente para aquele ser que viria de muito elevada esfera poder estar entre eles, usando essa energia. E André Luiz diz assim, depois de 20 minutos, meia hora de pensamento firme, quando a gente abriu os olhos assim, estava assim, uma coisa meio pobre. Não tinha graminha, só tinha uns matinhos aparecendo. Aí o instrutor disse, olha, a gente precisa melhorar isso, porque... Então você percebe que essa aplicação vai sendo desenvolvida pelo indivíduo, pelo ser, quando ele está na vida espiritual. Na vida física, a matéria é muito pesada e ela, para ser interferida, ser modificada pelo pensamento, leva mais tempo, não é tão imediato. Ela sofre influência. Haja vista quantas pessoas, de tão negativas que são, acabam adoecendo, produzindo cânceres, produzindo problemas graves ou problemas que não são graves, mas são doenças ao longo de algumas semanas, meses ou anos de negativismo. Então leva tempo. No plano espiritual, não. No plano espiritual, o pensamento é imediato. Quando a gente vai ver a visita que o ministro Clarencio faz a André Luiz no hospital, depois que André Luiz foi recolhido, o ministro Clarencio fica ouvindo, e você como é que está? O André Luiz começa assim, eu estou bem, agora eu estou mais calmo, mas pensando na minha família. Ele começa a debulhar todas as tragédias e vai voltando a todo o drama e faz e chora. O ministro fica olhando para ele assim. Depois de deixar ele vomitar todas as tragédias, aquela dramatização, aquela coisa de eu sou infeliz, eu sou a minha esposa, onde será que ela está? Eu não sei o que é pior, o sofrimento em que eu estava ou a angústia que eu sinto agora, porque eu não sei dos meus filhos. Aquela baboseira de sempre. Aí o ministro, depois de um certo tempo, diz, escuta, meu filho, você quer sarar? Você quer sarar? Quero sim, senhor. Então, evite falar de você mesmo. Evite cultivar as ideias negativas, porque isso é uma doença mental. Doença mental. De tratamento difícil e de curso prolongado, diz o ministro Clarencio. Você está chamando bênçãos divinas de problemas. E você está achando que as lutas que cada um tem que enfrentar na vida são desafios
que são maiores do que os potenciais de cada pessoa. Você está piorando o seu estado. Se você ficar desse jeito, você vai ficar pior do que você estava antes. Isso é uma doença mental, falar de você mesmo. Então você vê, por quê? Porque falar é produzir pensamento, é gerar forma, é gerar problemas de harmonia ou de desarmonia na sua estrutura. É isso que André Luiz está explicando agora. E nós estamos nos lembrando desses exemplos anteriores porque são fruto de nossa ação mental. André Luiz nos explica também nos livros anteriores que o umbral não é uma construção de Deus. O livro Ação e Reação, ele fala isso. O umbral é a consequência do padrão mental dos espíritos que ainda estão presos à Terra depois de terem desencarnado. Que querem viver as emoções porque eles produzem mentalmente essas ideias. E esse empastelamento, essa densidade escura é o subproduto disto que André Luiz nos está falando aqui neste livro. Esta coisa pesada, essa coisa negativa, essa coisa de ódio, de rancor, de vingança, de desejo, de volúpia própria de uma mente inferior, produz isto. É a mesma coisa que um indivíduo que não gosta de se higienizar. Ele não gosta de tomar banho. E ele fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 5º dia, o cheiro dele todo mundo sente. Não é que ele mergulhou numa pocilga naquela hora e ainda não foi tomar banho. Não, ele não fez nada, ele apenas não se higienizou, ele não se limpou. E o próprio organismo produz secreções que vão começando a fazê-lo feder, a ter um mau cheiro. E as pessoas que chegam perto dele sentem isso, porque ele cria uma atmosfera. Isso acontece com a concentração de mentes sem higiene. Mentes higienizadas não produzem isto, mas as mentes sem higiene e sem disciplina produzem essas vibrações que, obviamente, como estão todos em volta aqui do núcleo terroso, eles vão estar criando todo um mau odor mental, vamos chamar assim, em volta de onde estão. É isto que André Luiz vai nos falando. E que o umbral é exatamente isso. Ele começa na superfície da Terra e se estende para alguns quilômetros acima, em níveis de vibração mais densa ou menos densa. Portanto, é matéria. A densidade do espírito. Por isso que quando o indivíduo sai do corpo, ele está num ambiente que tem terra, que tem montanha, que tem casa, que tem tudo o que tem para o espírito estar em relação. E ele poderá utilizar o pensamento para criar um outro ambiente, para elevar-se a uma outra altura. Depende dele. Então agora, nós vamos ao próximo subtítulo, cuja expressão que André Luiz utiliza para denominá-lo é Vida na Espiritualidade. E eu achei esse subtítulo tão assim claro, fácil de explicar, que eu nem fiz resumo. Nós vamos ler diretamente na obra de André Luiz o subtítulo Vida na Espiritualidade. Você vai acompanhar comigo agora na tela este subtítulo. Vamos lá. Na moradia logo em comum, em continuidade para a qual o homem se transfere, ele encontra, portanto, as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra, com os dias e as noites marcando a conta do tempo, embora os rigores das estações estejam suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia da natureza, estabelecendo clima quase constante e quase uniforme. Como se os equinócios e os solstícios, que são, aqui um detalhe para você entender, são os pontos orbitais que marcam a mudança das estações. Então nós temos 21 de setembro, 21 de dezembro, 21 de março, 21 de junho. São os equinócios e solstícios. Quando a Terra está girando em torno do Sol, nesses pontos nós passamos de uma estação para outra. Então ele está dizendo que esse clima fica quase constante, como se os equinócios e os solstícios entrelaçassem as próprias forças, retificando automaticamente os excessos de influenciação com que se dividem. Eles se equilibram.
Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados. Podem haver plantas e animais que na Terra o homem foi domesticando, podem também brotar, podem também ser cultivados nesses ambientes por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre, principalmente no caso dos animais, para que avancem nessa viagem evolutiva, agora compensados com valiosas aquisições de aperfeiçoamento que eles sofreram no plano espiritual, pelas quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. As mutações espontâneas são fruto dessas modificações genéticas havidas nas espécies vegetais e animais, enquanto estão sendo cultivadas nessa outra dimensão, na dimensão do mundo invisível. As plantas, pela sua configuração celular mais simples, atendem, no plano espiritual, a uma reprodução limitada, aí deixando descendentes que mais tarde voltam também à jornada do homem comum, favorecendo, porém, de maneira espontânea, a solução de diferentes problemas que lhe dizem respeito, sem exigir maior sacrifício dos habitantes na sua conservação. Isso em relação às plantas. Ao longo dessas vastíssimas regiões de matéria sutil que circundam o gigantesco corpo do planeta, onde existem também zonas cavernosas, zonas cavitárias, sob as linhas que lhe demarcam o início de aproveitamento, o início em que os homens e mulheres, os espíritos, podem estar ali em aprendizado, como acontece na própria crosta da Terra, que tem várias cavernas, vários ocos, que se estendem pela superfície continental até o leito dos oceanos, começam as povoações felizes e menos felizes, tanto quanto as aglomerações infernais de criaturas desencarnadas que, por temerem as formações dos próprios pensamentos, se refugiam nas sombras, receando ou detestando a presença da luz. Olha que interessante. Isso são inúmeras revelações. Nós temos então um ambiente físico, só que numa constituição muito mais sutil do que os da Terra, e que possui o quê? Possui estrutura, possui solo, possui planta, possui animal. As plantas se reproduzem, sofrem mutações e depois são encaminhadas à presença da vida física para que elas transfiram essas mutações aos outros elementos daquela mesma espécie. E isso vai melhorando tanto a superfície da Terra física quanto a evolução dos próprios indivíduos daquela espécie. E do outro lado temos o quê? Temos espaço denso na vibração do espírito, na densidade da alma, para a construção desses mundos, dessas cidades, dessas colônias, desses ambientes, dessas instituições, destes núcleos, felizes ou menos felizes, dependendo do nível vibratório em que se encontrem, e até mesmo naquelas cavernas que já na superfície da Terra nós encontramos, mas que também nesse limite entre o mundo físico e o mundo espiritual podem estar também ali em ambientes cavernosos, em ocos que se espalham por essas zonas como refúgio para aqueles espíritos que não suportam ainda a presença da luz ou que não querem se ver com as criações mentais inferiores que eles produzem, porque o pensamento gera plasma sutil, a ideia é um ser organizado, ao qual o pensamento dá forma, e aí o indivíduo vai encontrar-se com as formas do que está pensando. Tudo isso explicado aqui nesse trecho. Mas na sequência agora, nós vamos para a explicação das esferas espirituais. Subtítulo: também dá para entender bastante claramente, na leitura direta do livro. Ele está explicando, muitos comunicantes, muitos espíritos que se comunicam da vida espiritual para a vida física, através de médiuns, têm afirmado em diversos países
que o plano imediato, a moradia dos homens, a terra física, permanece subdividido em várias esferas. Assim é, com efeito, não do ponto de vista do espaço, mas sim sob o prisma das condições, como acontece no globo de matéria mais densa, na terra física, cujo dorso o homem pisa orgulhosamente, enquanto está encarnado. Para justificar a nossa afirmação, lembraremos, em rápida síntese, que a crosta terrestre, na maior parte dos elementos que a constituem, é sólida, mas conservando aqui e ali vastas cavidades repletas de líquido quente ou de material plástico. O orbe guarda grande núcleo no seio e que podemos considerar como sendo plasmado num aço de níquel natural. O núcleo da Terra é sólido, é ferro com níquel, revestido por grossa camada de rochas basálticas, medindo 2.000 quilômetros, aproximadamente, de raio, no topo da qual, ali e acolá, surgem finas superfícies de rocha granítica, entre as quais a face basáltica está recoberta de água. Mais ou menos nessa superfície reside a zona mais apropriada para indicar o limite do solo, que é, consequentemente, o leito do oceano. Temos, desse modo, os continentes do mundo como uma ligeira película com propriedade de flutuação, à maneira de barcaças imensas sobre aquele grande conjunto basáltico. Película essa que mantém a espessura, em média, de 50 quilômetros. Encontramos assim, na constituição física do planeta, desde a barisfera até a ionosfera, múltiplos círculos de força e atividade na terra, na água, no ar, tanto quanto nos continentes identificamos as esferas de civilização e nas civilizações as esferas de classe, a fim de totalizarem numa só faixa de tempo, numa só faixa de espaço. Você vê então que essa estrutura não é uma coisa absurda. Na Terra já existe isto. Nós estamos vivendo em camadas. São núcleos, dependendo da pressão da estrutura de construção da matéria sob aquelas condições. Você já teve uma panela de pressão na sua casa? Por que você usa panela de pressão? Porque com mais pressão você precisa de menos tempo para cozinhar um alimento. Você muda o espaço em volta, bloqueando a saída do vapor. Então o vapor pressiona e com menos tempo você faz o mesmo prato. Então você percebe que você está criando condições para mudar a estrutura da matéria no seu fogão, na panela que você está usando. Imagina então você observar todas as forças e que no plano espiritual funcionam como densidade, como gravidade, como força de atração, como a estrutura de dia e noite. André Luiz está explicando que existem então essas diversas esferas espirituais que nos circundam, cada uma dentro de um padrão vibratório. Não é que tem um espaço físico que diz aqui termina uma e aqui começa a outra, tem um limite, um muro. Não existe isso. Porém, a densidade das mentes, a densidade dos pensamentos, daquele nível, é que mantém todas as pessoas ou as almas naquela situação. Quando isso já vai mudando, espíritos menos densos podem habitar ambientes menos densos também. E isso é da regra do mundo. Por que o núcleo da Terra é sólido? Porque é feito de níquel e ferro. Mas o níquel e o ferro se derretem em altas temperaturas, sim. Mas quando a pressão é demais, mesmo em altas temperaturas, ele continua sólido. Ele não derrete.
Portanto, o núcleo da Terra é sólido, depois ele é envolvido por ferro, por níquel derretido, por rocha basáltica, e depois mais acima começa a esfriar e aí vai formando uma película. É a nata do seu leite, sabe a nata, quando você ferve o leite, que fica aquela nata assim, que você vê, você puxa ela para um lado, ela vai para o outro. Então, o nosso continente é uma nata resfriada sobre aquele leite de magma que os vulcões revelam quando eles entram em erupção. E ela flutua, ela vai para cá, vai para lá, elas se chocam, os continentes se abalroam, se penetram, interpenetram. E tudo isso ele está dizendo que é natural na vida física e é natural no plano espiritual, mesma coisa. Numa outra dimensão de agregação molecular, mais sutil, mas onde o espírito vai encontrar densidade própria dele, para ele poder andar, para ele poder se deslocar, para ele poder sair, para ele poder construir estruturas. Ele constrói as estruturas usando o pensamento. Isso, André Luiz vai nos explicar. Mas, puxa vida, tem tanta coisa boa nesse livro que faz uma revolução no nosso pensamento, não é mesmo? Mas você vai encontrar, procure a questão 300 do Livro dos Espíritos e a questão 302. Você vai encontrar ali, com todas as letras, a informação de que existem esferas espirituais. Esferas. Está lá no Livro dos Espíritos. A expressão é a mesma que André Luiz está dizendo para nós aqui. Mas vai pesquisar. Na próxima semana a gente vai continuar para terminar este capítulo. Então eu espero você, obrigado pelas suas participações, pelas suas mensagens, pelos seus comentários que nos ajudam bastante, e eu espero que na próxima semana você esteja com a gente, porque vai ser um excelente momento de fechar esse capítulo 13º, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, até o próximo Espírito da Letra e muita paz.